Bom, agora estamos gravando para o YouTube e vamos começar, de fato, a nossa série de mensagens, a série de mensagens do mês de julho, que vai tratar sobre essa questão tão importante que é a prática do amor. O tema da mensagem é o amor nos aproxima. São gestos e atitudes que a gente pode praticar como Igreja de Jesus, como seguidores de Cristo, que faz com que a gente se aproxime uns dos outros e a gente crie uma realidade vivencial em que todos e todas podem se sentir acolhidos, amados, amparados, cuidados uns pelos outros. O amor é uma dádiva divina que o Senhor deixou como mandamento para todos os seres humanos. Não é só para cristãos, não é só para discípulos. O amor é essencial para a vida humana. Nós, como seres humanos, precisamos aprender a amar. E, claro que como cristãos, nós temos o dever de amar. Todo ser humano precisa, mas o cristão tem o compromisso de colocar o amor em prática. E eu estava pensando nisso e procurando refletir sobre como que o Novo Testamento nos ajudaria a praticar esse amor nos dias atuais. Uma das queixas mais frequentes contra a igreja é de que se fala muito do amor e se faz muito pouco. Já ouviram falar isso? Ah, vocês falam tanto do amor e fazem tão pouco. E isso é muito ruim, porque não é uma boa referência para a igreja, da gente não ser praticante do amor. Os apóstolos, as escrituras dizem isso, para que a gente seja praticante do amor, não só com palavra, mas com gestos, com atitudes. Que atitudes seriam essas? Bom, eu encontrei 4 palavras no Novo Testamento que ensinam a gente a evidenciar que somos pessoas que amam. São 4 atitudes, 4 atividades, ou como você queira entender, 4 práticas que só dão para ser realizadas se a gente amar. E elas, uma vez praticadas, demonstram que de fato a gente ama, como corpo, como grupo, como seguidores de Jesus. Bom, eu vou dizer, já vou antecipar aqui, porque elas são muito importantes. A primeira palavra é a palavra comunhão. A segunda palavra é a expressão uns aos outros. A terceira é compaixão. E a quarta é fraternidade. São práticas que a igreja deve desenvolver. São formas da igreja demonstrar amor. São expressões práticas do amor vivido pelo corpo de Cristo, pelos seguidores de Jesus. E uma vez a gente fazendo isso, a gente vai criar laços fortes de unidade, de comunhão, de aproximação uns com os outros. Então nós vamos começar hoje falando sobre essa primeira atitude, que é a atitude da comunhão. Eu vou passar aqui a nossa apresentação. Esse é o primeiro tema. O que é a comunhão? Poucas vezes a gente estudou sobre isso na nossa igreja. A gente tem trabalhado muito pouco o tema da comunhão no meio até mesmo da igreja de um modo geral. A gente ouve falar muito pouco sobre a realidade da prática da comunhão. Aliás, o cristianismo, se fosse levar ao pé da letra a prática da comunhão, nós não teríamos uma fragmentação tão grande de denominações, de grupos, de pessoas que se dizem mais santas que outras, alguns que se dizem mais verdadeiros do que outros. A gente não teria isso. A gente pode então dizer que está faltando um pouco de prática de comunhão entre nós cristãos.
E é disso que nós vamos tratar hoje aqui, para que a gente, ainda que sejamos tão poucos, nós possamos criar laços de comunhão fortes, não só entre a gente, mas como povo de Deus na face da terra. E que a gente sirva de um começo, um fervilhar dessas ideias que a gente vai colocar em prática aqui. O versículo que eu escolhi para a gente pensar na comunhão está em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 9. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 9. Diz assim: fiel é Deus, o qual o chamou à comunhão com o seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Espera aí, pastor, você não ia falar sobre comunhão da gente? É isso mesmo, é comunhão como cristãos. Nós somos parte de uma comunhão, não porque a gente é bonitinho, não porque a gente gosta, mas é porque nós fomos chamados a viver em comunhão com Cristo. É a nossa comunhão com Cristo que é o nosso grande motivo, a nossa grande motivação para vivermos como corpo de Cristo na face da terra. Se não fosse isso, não justificaria estarmos aqui nesta noite, por exemplo. Não justificaria a gente se constituir igreja, porque se não fosse o amor de Cristo, olha, eu tenho certeza que tem lugares muito mais interessantes para a gente passar algumas horas da nossa vida, para a gente investir recursos, né, energia, para poder se manter. Não é verdade, gente? Eu acho que sim, né? A gente teria muito mais, há coisas muito mais interessantes do que a própria igreja de Jesus. Mas a igreja, ela só tem o seu valor enquanto ligada a Jesus Cristo. É a nossa união com Cristo que faz com que a igreja se justifique, que a igreja tenha o seu lugar na nossa própria vida. Bom, eu estou adiantando conceitos teológicos que eu vou trabalhar aqui. Olha, não é heresia, não estou usando a minha licença de uma heresia por semana. Isso aí é o máximo da teologia cristã. Quem estuda a eclesiologia entende perfeitamente dessa maneira. O que é que faz com que uma igreja exista? É a pessoa de Jesus. O essencial do cristianismo é Cristo. Não é papa, não é estrutura, não é templo, não é história, não é serviço religioso, nada disso. O essencial do cristianismo é a pessoa de Jesus. E é a nossa união com Cristo que justifica toda a nossa ação, toda a nossa prática, todo o nosso serviço, toda a nossa pregação é a nossa união com Cristo. Bom, para a gente esquentar então as nossas ideias, eu não quero que vocês tenham dificuldade de acompanhar aí esse raciocínio, não, tá, gente? Isso é alguma coisa que a gente vai elaborando com muita calma, com muita tranquilidade. Olha, eu sou um apaixonado da Igreja de Jesus. Eu tenho as minhas convicções como crente batista. Se você perguntar por que você faz parte da Igreja Batista, eu explicaria direitinho as razões pelas quais eu faço parte de uma Igreja Batista. E explicaria muito bem para todos os irmãos e irmãs por que eu sigo a Jesus. Mas olha, gente, não existe coisa mais impressionante de você seguir a Jesus do que o seu compromisso de ser fiel ao Senhor. Eu não sou fiel a uma denominação, não sou fiel a uma religião, não sou fiel a uma igreja local, eu sou fiel a Jesus. E é por isso que a gente está aqui, porque eu espero que cada um de nós sejamos também fiéis a Jesus, como cantamos, né? A gente cantou que Jesus é fiel a nós. Ele não nos decepciona nunca. A gente que de vez em quando pisa na bola um pouquinho, mas a nossa decisão da gente estar junto é um começo da gente demonstrar para o Senhor que Ele pode contar com a gente, que a gente tem afeição à sua mensagem, à sua proposta de vida. Então, anotem essa frase importante. Nós somos chamados a experimentar uma jornada de comunhão
como uma antecipação da promessa escatológica de vida eterna. Por que que nós estamos aqui? Sabe por quê? Um dia a gente vai chegar no céu. O Senhor está preparando morada para nós. Nós vamos viver na eternidade juntos e juntas. Eu tentei explicar para uma irmã que estava brigando com outra irmã na igreja há muito tempo atrás. Elas se desentenderam. Aí não havia jeito de reconciliar aquelas irmãs. Aí eu fui fazer uma visita a elas, tentando convencê-las de que elas precisavam ser amáveis umas com as outras, uma com a outra. Até que não teve jeito, chamei do gabinete pastoral. O pastor faz isso, né? Chama lá na conversa do gabinete pastoral. O meu argumento foi o seguinte: ok, minhas irmãs, vocês não se falam, vocês não se entendem, vocês estão brigando toda hora. Eu queria dizer o seguinte: vocês podem sair daqui e terem que se encontrar com Jesus imediatamente. O Senhor prometeu que uma e outra estariam no céu. Qual das duas deveria entrar primeiro? Quem mereceria o céu nesta hora? Aí as duas se olharam, não falaram nada. Olha, vamos supor que vocês duas tenham direito a entrar no céu. Vamos supor, porque desse jeito não entra. Nenhuma das duas. Vamos supor que vocês são agraciadas com a entrada no céu. Como é que vocês vão olhar uma para a cara da outra quando estiverem diante de Jesus? Esse motivo que faz com que vocês estejam juntas lá na eternidade é o mesmo motivo que deve levar vocês a viver em comunhão aqui. Nós viveremos juntos e juntas, uns com os outros lá no céu, sem distinção, sem preconceitos, sem nenhuma discriminação. Agora, como é que a gente vive aqui? A nossa vida de comunhão aqui é uma antecipação da nossa vida na eternidade. Deve ser tão bom vivermos juntos e juntas aqui, como será maravilhoso a gente viver lá no céu. Esse é o sentido da comunhão. É isso que é a comunhão. A comunhão é essa antecipação do céu. A igreja tem que se transformar num ambiente agradável, como se fosse uma representação do céu. Não vai ser, né? Porque a gente sabe que é difícil, né? A gente tem dificuldades, tem lutas, né? A gente tem problemas, como a gente estava orando aqui, a gente tem alegrias, tem tristezas, tem vitórias, tem enfrentamentos. Então a gente sabe que não vai ser um céu. O céu não tem dor, o céu não tem doença, não é verdade? No céu não tem conflito, no céu não tem lágrimas, no céu tem prazer eterno. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso viver aqui essa alegria que o Senhor está preparando para nós todos, não para um, não para outro, mas para todos nós, para quem Ele verteu o seu sangue, para quem Ele morreu na cruz do Calvário. Ele está preparando um lugar para todos nós. E Ele garantiu, né? Na casa do Pai dele tem muita morada, tem muito lugar. Vai caber todo mundo. E Ele quer que todos e todas, todos os seres humanos se salvem. Ele não quer que ninguém fique de fora. Ele não quer excluir ninguém da salvação. Ele quer que todos se salvem. Então a gente tem que fazer as coisas acontecerem aqui. Aqui tem que ser lugar onde todas as pessoas possam viver nessa comunidade de pessoas amadas por Deus, de pessoas que são alvos da graça de Deus. Então, gente, olha só que coisa interessante. A gente está falando uma coisa aqui que parece ser uma grande utopia, né? Isso é uma utopia. Como vai viver assim? Bom, a grande utopia cristã é, de fato, a esperança que todos e todas viveremos eternamente em comunhão. Essa é a grande utopia. Como é que vai ser? Imagine russo e ucraniano vivendo no céu hoje. Como é que vai ser? Não é? Judeu e palestino entrando no céu.
Ele quer isso, o Senhor quer que essas coisas aconteçam. Como que vai ser essa vida no céu? Como que as pessoas vão ser trabalhadas? Então, essa é a nossa parte, é aí que a gente entra. A gente entra com a nossa utopia, que é a esperança de que a gente possa, de alguma maneira, viver em comunhão aqui. É aqui que a gente tem que exercitar a nossa vida na eternidade. É a comunhão com Cristo aqui e uns com os outros aqui também. Por isso que Jesus ensinou, né? Na casa de meu Pai há muitas moradas. E quando eu for e preparar o lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. É isso que Jesus quer. Olha aqui, eu estou vendo todo mundo aqui, cada um criando o seu grupinho, cada um fazendo a sua seita, o seu segmento, cada um dando o seu jeitinho, mas lá não vai ser assim não. Lá vai ser todo mundo junto. Então, vamos começar aqui? Como é que começa aqui? Eles, vocês se amem, né? Esse é o discurso de Jesus da despedida, que a gente até terminou uma série na semana passada, né? Sobre o discurso da despedida. Esse é o começo do discurso da despedida. Vocês se amem. Se amem como eu amo vocês, porque é assim que vocês vão conseguir viver em comunhão. Gente, a vida em comunhão se realiza através da prática do amor. Não existe a possibilidade de vivermos uns com os outros se não nos amarmos. Ou, pelo menos, a gente não for com a cara do outro, pelo menos um pouquinho, né? Tem que ter um gostar, pelo menos. Amamos de forma significativa quando estamos juntos, quando somos capazes de caminhar juntos. Aí amamos de fato. E essa palavra, ela entra dentro do Novo Testamento, entre os primeiros cristãos, como uma palavra orientadora dessa caminhada em comum, desse exercício de caminhar junto. A palavra comunhão no Novo Testamento, ela é uma tradução latina. A que nós conhecemos hoje na língua portuguesa, ela é uma tradução da palavra communion, que é vida em comum. Communion, por sua vez, é uma tradução do grego koinonia. Koinonia, que muitas pessoas não conseguem entender o que é essa palavra, o que é koinonia. Há muitas pessoas que acham que koinonia é uma festinha na igreja, né? A comunhão é aquele encontro de confraternização, daqui a pouco a gente vai ter o nosso, não é, Dailide? Então a gente acha que isso é comunhão. Comunhão não é isso, é uma confraternização, mas a comunhão é muito maior do que isso. A palavra koinonia é um substantivo que aparece no Novo Testamento para dizer das coisas que temos em comum. Esse termo, como substantivo, aparece também como verbo, como adjetivo, mas como substantivo aparece 19 vezes. Não é pouco. É significativo o fato de que esse termo aparece dessa forma no Novo Testamento. E quando ele aparece, tem alguns sentidos peculiares. Primeiro sentido, companheirismo. Segundo sentido, parceria e terceiro sentido, vida em comum. Originalmente, essa palavra, lá no grego, a koinonia, né, não descrevia isso. A palavra koinonia era usada pelos gregos antigos para descrever uma comunidade de pessoas que moravam no mesmo bairro ou que pertenciam a uma mesma classe social. Então, isso era koinonia na linguagem grega dos antigos, lá da Grécia. Os gregos atribuíam a essa palavra um sentido mais político, de organização, de que as pessoas tentavam fazer com que houvesse uma benfeitoria comum a todos,
como, por exemplo, abastecimento de água, tratamento de saúde, defesa contra os inimigos, alimentação. Então, a comunidade era isso, a koinonia era essa comunidade de pessoas que procuravam encontrar soluções comuns. Quem mudou o sentido dessa palavra foram os primeiros cristãos. Os primeiros cristãos ampliaram o sentido de koinonia, dando a ideia de uma vida que nasce, que emerge a partir da relação de fé com Jesus, como diz o apóstolo Paulo ali no texto de 1 Coríntios, capítulo 1, verso 9. A nossa comunhão nasce da nossa comunhão com Cristo. E isso muda tudo. Muda todo o sentido da gente estar junto. E de tal maneira que as primeiras comunidades cristãs que foram surgindo já entendiam que o valor delas estarem juntas, daquelas pessoas estarem juntas numa reunião comunitária, se dava pelo fato de que alguém tinha feito uma obra grandiosa no coração de cada um, que era Jesus Cristo. A primeira comunidade, então, entendeu isso desde o começo. Eles promoviam a vida em comunhão como expressão de fé em Jesus. E é isso que nós precisamos aprender como igreja. Vivermos em comunhão por causa da nossa fé em Jesus. Olha como é que o livro de Atos dos Apóstolos diz lá no começo. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Era isso que a igreja fazia. Igreja não fazia culto assim, né? Solene, consagração de oficiais, essas coisas que a gente acha que é coisa de igreja, né? Não, a igreja era para isso. Como a gente faz aqui? Estudar a doutrina, a Bíblia, estudar nosso guia de fé e prática. A gente está junto fazendo coisas que possam fortalecer a nossa fé em Jesus, partilhar o pão e também orarmos juntos. Jesus chama a gente para fazer isso. É o chamado de Jesus que nos impulsiona a fazer essas coisas. O chamado de Jesus para a comunhão tem um sentido que a gente pratica muito pouco da nossa igreja. O chamado de Jesus para a gente viver em comunhão não é para a gente procurar quem a gente gosta. É para a gente procurar quem a gente não gosta. A comunhão implica conviver com quem a gente não gosta. Comunhão cristã. Jesus desafiou a gente a viver em comunhão com o nosso inimigo. Acolher o inimigo, acolher o diferente, acolher o estrangeiro. Porque a comunhão só vai ser plena, significativa, se incluir aqueles que são diferentes da gente. A vida em comunhão não se resume a um momento festivo entre pessoas que gostamos, mas é uma jornada de envolvimento com um projeto divino de atrair a todos e todas para Jesus Cristo. Se aquele diferente da gente, se o estranho, se o esquisitão, né? Como é que chama essas coisas todas que faz com que o outro seja excluído das nossas relações sociais, se ele não se sentir incluído aqui, nós não temos ainda a comunhão cristã praticada ou a koinonia cristã praticada. Bom, a comunhão, então, é o quê? A comunhão é um presente de Deus, é uma dádiva, é uma oportunidade fabulosa para que a gente possa desarmar toda forma de desumanização, toda forma de exclusão, todo ódio, todo preconceito. É na comunhão cristã que nós vamos conseguir fazer isso. Mas isso não é uma coisa que a gente consiga fazer pelas nossas próprias forças, sozinhos.
ela é um presente de Deus que nos chama a fazer isso como pertencentes ao seu reino. Bom, eu queria ver alguns sentidos dessa comunhão em Cristo, como que é essa comunhão tão estranha, não é? Essa comunhão que é demonstração do amor de Cristo, essa comunhão que começa com a união com Cristo e que se realiza na aproximação com os excluídos do nosso tempo, como que essa comunhão pode ser entendida, vivida entre nós? Bom, são 3 passos importantes que eu gostaria de colocar para vocês. O primeiro passo é o fato de que a comunhão é um presente da graça. A comunhão entre cristãos é algo que não é para a gente se sentir incluído, não. Mas é para a gente se sentir encorajado. É para dizer para a gente, olha, volta lá porque você vai conseguir. É a gente viver lá naquela luta do mundo, tentando conviver com o diferente, com o inimigo, e aí a gente vem machucado, não é verdade? A gente vem sofrido, a gente vem com lágrimas, e chega aqui nesta reunião e encontra a graça de Deus nos consolando, nos amparando, nos encorajando a continuar, a não desistir de cuidar da convivência comum entre todos e todas. A comunhão, então, entre nós é sempre uma oportunidade desse encorajamento, de consolo, de fortalecimento para a nossa vida no mundo, para que a gente saia daqui com mais vontade de dar o nosso testemunho, de cuidar das pessoas, de se importar com aqueles que ninguém se importa, de se importar com aqueles que estão vivendo dentro de uma sociedade tão desumanizada quanto essa em que nós vivemos. Vida em comunhão é, então, a superação de toda forma de isolamento, de solidão, de exclusão, de divisão, de pretensão narcisista e tudo isso que faz com que a sociedade seja esse tempo de vazio que nós vivemos. Fazendo uma análise sobre esse sentido da comunhão, a gente pode ver isso através da vida dos missionários. São os missionários que mais entendem isso, que são mandados para os campos distantes. E aí eles estão lá nos campos distantes fazendo o trabalho de alcançar pessoas para Cristo. Pessoas que muitas vezes são hostis, pessoas que são desconhecedoras do Evangelho. E aí, então, eles sofrem perseguições. Muitos dos missionários sofrem perseguições. E aí, quando eles vêm de férias e encontram a vida de comunhão na igreja, eles são fortalecidos, encorajados e devolvidos ao campo. Eles sabem qual o sentido, qual o valor da comunhão. Eles sabem que o fato da gente estar aqui, isso é um presente da graça para a gente. É um privilégio que o Senhor nos dá. Por isso que o salmista dizia, como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. Como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido como se fossem irmãos. Porque é aqui que a gente se apoia, é aqui que a gente se conhece, é aqui que a gente desabafa, não é? É aqui que a gente chora junto, é aqui que a gente ri junto e volta para a nossa casa, para o nosso trabalho, para a nossa vida, para mais uma jornada de tentativas de fazer com que a nossa vida seja significativa para o mundo em que nós vivemos. Em segundo lugar, a comunhão é uma expressão da natureza divina. Quando a gente está em comunhão, a gente é realmente uma expressão de Deus para o outro. Estou lembrando aqui de um filósofo judeu que ele ensinou sobre o tema da alteridade. É uma palavra difícil, não é? O tema da alteridade. Alteridade é a relação com o outro. Alter, de outro. Então, a alteridade é a relação com o outro. E ele dizia, na sua tese sobre ética, ele dizia que o melhor rosto de Deus que nós podemos ter
é o próximo, é o outro. Que a gente vê no outro o rosto de Deus. Se eu não consigo ver Deus no outro, tem alguma coisa em dificuldade comigo. E como é que a gente pratica isso? Como é que eu vou fazer isso? Bom, a palavra koinonia foi uma palavra usada também na Escritura para descrever a natureza divina. A palavra koinonia lembra a comunhão das pessoas da Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo são uma comunidade. E eles vivem em comunidade, em uma tal harmonia que parece que são um, parece que formam uma unidade. É através da comunhão das pessoas da Trindade que Deus se torna uma unidade. Bom, falar como aquele, tem um músico brasileiro, né? Quem me dera, ao menos uma vez, compreender como que uma pessoa pode ser três. Eu não me lembro qual o nome, mas é interessante a pergunta dele, né? Como que é isso? Tem um teólogo muito interessante, deixa eu fazer a minha fofoca da teologia aqui, que ele utiliza uma palavra, que eu acho que a Késia vai gostar muito, a palavra pericorese. Hein? Excelente. Pericorese é, na verdade, dança, não é isso? As pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, estão tão unidos que você nunca sabe que hora que é o Espírito agindo, que hora que é o Filho agindo, que hora que é o Pai agindo, porque eles se entrelaçam, se envolvem, como se estivessem numa dança, fazendo uma unidade. Então, essa união da pericorese das pessoas da Trindade é que forma a unidade do divino, o Deus Uno que nós cremos. O Deus Uno, ele se manifesta como uma comunidade. E é por causa dessa unidade da pessoa de Deus que ele nos chama para formarmos também uma comunidade aqui. É a comunidade divina que nos chama a vivermos em comunhão. De tal maneira que a gente precisa desenvolver essa relação entre nós, como se fosse essa dança, esse movimento, esse mover solto da gente, para a gente formar um só corpo, um só rebanho, um só pastor. Como diz Paulo lá em Efésios, que acabou se tornando uma poesia de um bonito hino da tradição cristã. A comunhão da Trindade vem ao encontro da pessoa humana para promover aproximações, respeito à dignidade humana, a formação de uma comunidade viva de pessoas que seguem Jesus Cristo. Então, olha só que coisa interessante. O Filho é enviado pelo Pai na força do Espírito Santo. E é nessa força do Espírito Santo que a gente é conduzido ao encontro com Jesus, o Filho, a fim de que nós tenhamos comunhão com Ele, como Paulo falou. E é assim que nos tornamos o corpo de Cristo no mundo. Jesus, quando estava entre seus discípulos, ele disse: "E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro Consolador. Não será eu, será o Espírito, mas vai fazer como se eu estivesse aqui." Porque essa é a harmonia da nossa atuação. "E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre." Amém? O Espírito Santo de Deus é que nos conduz a esse encontro com Cristo, a fim de que a nossa experiência de fé seja uma expressão da natureza divina. E em terceiro lugar, a comunhão, ela é sempre resultado de uma vivência em amor. Que amor é esse? Bom, não sou obrigado a amar todo mundo, sou? A menos que eu
ame ao Senhor. E eu só sou obrigado a amar, ou somos obrigados a amarmos uns aos outros, se nós somos capazes de amar a Jesus. E é por causa do amor a Jesus que temos o dever de desenvolver o amor uns com os outros. A verdadeira comunhão emerge da vivência em amor junto a Cristo. A vivência do amor de Cristo entre nós. A comunhão acontece primeiramente entre nós e Jesus. Ele é o centro que nos aproxima uns dos outros e faz com que sejamos um só corpo. Paulo aos Romanos lembra isso. Assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo por estarmos unidos com Cristo. E todos estamos unidos uns com os outros como partes diferentes de um só corpo. Somos irmãos e irmãs porque amamos Jesus. E é isso que faz da gente essa vivência. Porque a gente quer viver o amor de Cristo. Só dá para viver se vocês estiverem junto comigo. E se eu estiver junto com vocês. Bom, para a gente concluir essa palavra, eu preciso dizer algumas coisas importantes. Primeiro, pessoas que seguem a Jesus devem desejar ardentemente a vida em comunhão. Vivemos em um mundo marcado pelo individualismo, em um mundo marcado pela dispersão, pelo narcisismo, por polarizações. Um mundo cindido. Estamos cercados por situações que influenciam negativamente, até mesmo a conduta de muitos cristãos. Princípios que enfraquecem as relações comunitárias, que favorecem um estilo de vida que fragiliza os relacionamentos interpessoais, que até mesmo distorce as relações familiares. O que fazer nesse sentido? O caminho para a superação dessa mentalidade contemporânea se inicia com a vida de comunhão com Cristo. Paulo, ele dizia na sua expressão, quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e à participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte. Amém? Vamos orar? Vamos pedir que Deus nos abençoe, que esse desejo nasça no coração da gente, que a gente possa se aproximar cada vez mais das pessoas, exatamente pelo fato de que seguimos Jesus, queremos seguir o seu exemplo, queremos conhecer Jesus mais de perto, queremos experimentar mais de Jesus na nossa vida. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por esta palavra e que o Senhor nos ajude a colocar em prática a nossa vida de comunhão, a começar, ó Deus, da nossa comunhão com Cristo, que a nossa relação com Jesus se torne uma realidade tão profunda, tão íntima, que isso nos conduza a vivermos como uma comunidade de fé significativa no mundo em que nós vivemos. Nós pedimos que seja assim, em nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, na semana que vem, vamos falar um pouquinho sobre essa expressão uns aos outros. Tem tanta coisa boa para a gente aprender nessa palavra. Então eu quero convidar todo mundo para estarmos aqui juntos, a gente refletindo sobre esse exercício de amor que nós podemos praticar para nos aproximarmos uns dos outros como o corpo de Cristo. Até lá, que Deus abençoe a todos e todas.